Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. Logo da Xirulico. Sobre fundo branco, surge em letras azuis a frase: este projeto é dedicado aos contadores de causo e às pessoas que trabalham pela preservação das histórias e memórias do nosso povo. Futucatuia. Causos do Seu João. Descrição da capa. Sobre fundo de céu em tons de azul e branco, a capa do livreto tem um desenho feito à mão do boneco do Seu João tocando violão. No topo da página está escrito: Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Xirulico, através do edital Retomada Cultural RJ2, apresentam, e logo abaixo, o título, em azul escuro e letras engrossadas: Futucatuia. Mais abaixo, em letras cursivas, Causos do Seu João. O desenho do boneco ocupa a metade inferior da página. Sorridente, ele segura o violão junto ao peito. É um senhor de cabelos brancos, pele morena e testa grande. Ele tem pintas na região dos olhos, testa e bochechas. Os olhos castanhos estão estreitados pelo sorriso, o nariz é largo e a boca pequena. Ele usa uma camisa marrom com os punhos dobrados e um lenço vermelho e verde enrolado no pescoço. Os braços e mãos são de madeira. A mão esquerda está posicionada nas cordas no braço do instrumento e a direita perto das cordas no corpo do violão. Atrás dele há um gramado verde claro. Fim da descrição. Descrição do livreto. O livreto tem 10 páginas e 4 histórias. As folhas são na cor bege e numeradas no rodapé. Cada história ocupa 2 páginas de um lado a outro do livreto. Nas páginas 1 e 2 estão o título do livreto e um texto introdutório. O título de cada história é sempre em letras de forma maiúsculas azuis e aparece à esquerda, no topo da página. O texto está em letras de forma vermelhas, e os créditos de cada história são em letras pretas, no rodapé à direita. A primeira letra do texto é sempre maior e mais encorpada que as outras. Fim da descrição. O projeto Futucatuia, Causos do Seu João, é um projeto de circulação do espetáculo Causos do Seu João, nas cidades de Macaé e Quissamã, no estado do Rio de Janeiro. O projeto é uma realização da Xirulico, uma companhia de arte pública, palhaçaria, música e teatro de bonecos com sede em Macaé e conta com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e Xirulico, através do edital Retomada Cultural RJ2. Seu João é um contador de causos que contará histórias e lendas das cidades percorridas pelo projeto. O contador de causos é um narrador de experiências. Entendemos experiência como a sabedoria de quem vem do passado, que vem dos mortos para chegar aos vivos, permanecendo e orientando o tempo presente e contribuindo para o tempo por vir. Através da contação de histórias e lendas da tradição oral das cidades, o projeto tem como objetivo transmitir e, portanto, preservar histórias da população local, que são passadas de geração para geração. Este livreto registra as histórias utilizadas na montagem do espetáculo e é parte desta iniciativa de registrar e difundir as nossas memórias coletivas. As cidades. Os municípios de Macaé e Quissamã, além de estarem localizados na mesma região do estado do Rio de Janeiro, no norte fluminense, compartilham origem, histórias, memórias e cultura. Os muitos causos, contados pelos mais velhos que ouvimos desde a infância,
ocorridos nas duas cidades, são heranças e vestígios da vida cotidiana dos vários habitantes que ocuparam e ocupam esses territórios. Há alguns séculos, os lugares que hoje conhecemos como Macaé e Quissamã, antes da chegada de colonizadores europeus, eram territórios dos indígenas Goitacá, um dos muitos povos originários existentes no Brasil. Na ocupação desta terra, nos séculos seguintes, fazendas foram estabelecidas, primeiro para a criação de gado. Posteriormente, a região onde hoje é Macaé se destacou pela grande produção de gêneros alimentícios e, mais tarde, pela produção de café. Nas terras da Quissamã de hoje, a grande produção açucareira era destacada. Ambos frutificaram, por séculos, por meio do trabalho de pessoas escravizadas, trazidas de diversos países do continente africano. Quando a antiga vila de São João de Macaé foi criada em 1813, e alguns anos depois, a cidade de Macaé foi oficialmente criada. Quissamã, que anteriormente pertencia a Campos dos Goitacazes, se tornou uma parte de Macaé, primeiramente como freguesia e depois como o que chamamos de distrito. O município de Macaé possuía um território mais extenso que o que conhecemos hoje. Quissamã, Carapebus e Conceição de Macabu faziam parte de Macaé e foram emancipados, ou seja, se tornaram independentes de Macaé, a partir da década de 1950. Quissamã foi emancipado há 34 anos, em 1989, após campanha de seus moradores, impulsionados pelo cenário do petróleo e as expectativas de crescimento. Assim, as duas cidades, que eram uma só, se dividiram e Quissamã se tornou um município independente, assim como Macaé. Nessa linha do tempo, nesse trecho de território do norte fluminense, Macaé e Quissamã, que deixaram de ser vizinhos, já que o município de Carapebus está localizado entre os dois, são cidades que têm suas histórias entrelaçadas uma na outra e fazem parte do cotidiano uma da outra, seja pelas pessoas que se locomovem entre as duas cidades diariamente, seja pela memória das pessoas, pela cultura praieira e pesqueira, pelos causos e lendas, pelos bois pintadinhos e boitatá daqui e dali, pelos contos de animais fantásticos que surgem em Jurubatiba, parque que vai de Macaé a Quissamã, pelo patrimônio histórico quissamaense que não deixam esquecer toda a história macaense. O caos do boi pintadinho. Dizem que o carnaval na praia de Imbetiba era o mais animado da cidade de Macaé. Era muita farra. O povo da cidade toda se fantasiava para pular carnaval. Ao som de "Ô jardineira, por que estás tão triste?", composta pelo macaense Benedito Lacerda, esse cardume de gente ia tomando conta das ruas no meio das bandas e dos blocos. Mas o que arrepiava o povo mesmo era o boi pintadinho. Quando ia chegando perto do carnaval, a molecada se juntava tudo para fazer seu boi. Era um mais bonito que o outro. Vou contar um caso aqui de dois amigos, o Juca e o Neném. Era a década de 80 e bem antes do carnaval, os amigos já estavam catando bambu no mato e pedindo contribuição aos parentes e vizinhos para ajudar na construção do boi. Depois de algumas semanas, conseguiram terminar. Mais uma vez, o boi tagarela, nome sugerido pelo pai do Juca, porque os dois amigos, quando se juntavam, ninguém mais falava perto deles. Eles falavam até quando ia puxar o ar para respirar. Os dois combinaram de sair no sábado de carnaval, no começo da tarde. Chegado o grande dia, os dois já acordaram na hora do almoço, pois tinha amanhecido na rua, no esquenta do boi. A mãe do Neném sempre fazia uma feijoada aos sábados. Dizem que
que era a melhor feijoada do norte fluminense. Então, Juca e Neném já acordaram como? Nem escovaram os dentes. Encheram o prato de feijoada e vral. Juca, que já era mais precavido, comeu só uma vez. Mas o Neném comeu foi 4 pratadas e ainda comeu 2 laranjas, 2 bananas e arrematou com um copo de café. Como o almoço tinha saído um pouco tarde, malemar deu tempo de fazer a digestão. Eles já pegaram o boi e foram rumo a Imbetiba para a brincadeira começar. Quando chegaram lá, já estava lotado. As colombinas e os pierrots suados, com confete grudado no corpo todo. Mal conseguiram espaço para deixar o boi. Passado o sufoco, os dois entraram e começou a farra. Agora eles eram tripa do boi. Emprestavam suas almas para aquele ser gigante dançar. Depois de uns 30 minutos correndo e rodando com o boi tagarela, Neném começou a suar frio. Começa um revertério no estômago dele. Parecia que o boi estava mugindo dentro da barriga. Aí o Neném vai e diz: Juca, para! Preciso ir no banheiro. E o Juca: aqui não tem banheiro perto não, mija aí mesmo. Neném: é número 2, não é mijo não. Para! Aí o Juca: só tem um jeito. A gente fica aqui parado e você solta um barro aí. Depois a gente sai. É perfeito, ninguém vai ver não. Aí o Neném: ai, vai ter que ser. Ai. Então o Juca se virou firmando o boi para não ter nenhum risco de alguém querer olhar ali. Neném arriou as calças e o barro começou a escorrer. Mas, meu povo, carnaval é carnaval e molecada é molecada. Quando o Neném estava no meio de serviço, Juca não resistiu, levantou o boi e em um segundo saiu correndo com ele, deixando o Neném naquela posição vergonhosa, com o barro ainda acabando de cair. Foi um vucu-vucu, o povo gritando e rindo. Neném, em menos de um segundo, subiu as calças, saiu igual um marimbondo atrás de Juca. Na hora de correr, pisou no produto dele e corria escorregando de um lado para o outro. Arrebentou até o chinelo na perseguição. Só sei que quando alcançou o Juca, se jogou no boi e acabou quebrando todinho o tagarela. Mas, como eu disse, carnaval é carnaval e molecada é molecada. Depois de uns tapas e risos, correram lá na praia, deram um mergulho e logo depois os dois já estavam abraçados atrás de um bloco qualquer, jogando confete e serpentina pro alto. Me contaram, depois do seu ocorrido, todo ano eles continuaram saindo com boi. Só que desde então mudaram o nome do boi tagarela e passou a se chamar boi cagão. Caso contado por Luiz Renato, em dezembro de 2022, Macaé, Rio de Janeiro. Descrição: o causo do boi pintadinho. O causo do boi pintadinho ocupa as páginas 3 e 4. Na metade superior da página direita, há uma ilustração digital de um balão na cor verde clara. Dentro dele, em letras pretas, está o diálogo entre os personagens da história. A ilustração do boi é feita à mão,
fica na parte inferior das páginas e no centro, metade na página 3 e a outra metade na página 4. O boi pintadinho é azul claro. No lombo tem um detalhe retangular cor de laranja, que cobre quase todas as costas dele. Na cabeça, os chifres são acinzentados e nas pontas azuladas tem fitas coloridas. No centro da testa, entre os olhos escuros, há um detalhe em forma de um pingo, com a parte pontuda virada para baixo, cor de laranja e contornado de amarelo. Nas pontas das orelhas, ao redor dos olhos e na ponta da cauda, tons alaranjados e amarelos se misturam ao azul. Uma listra cor de laranja na horizontal contorna o focinho do boi. Ao redor do corpo, há um barrado de losangos cor de laranja e uma listra amarela na horizontal. Logo abaixo, uma saia roxa contorna todo o adereço e cobre parcialmente as 4 pernas que estão debaixo dele. As pernas aparecem da canela para baixo e estão de calças azuis e sapatos marrons. Fim da descrição. A anaconda de Jurubatiba. Gente, vou contar um caos aqui de um amigo meu que gosto muito. Ele mora no Lagomar, um bairro muito bom aqui de Macaé. Vocês acreditam que ele é cineasta? Pois vou começar do começo, porque começando do meio vai atrapalhar o fim. O nome do caboclo é Ilzemar, mas eu conheço ele por IBR. Pois bem, o IBR desde sempre adora desenhar. Desenha de tudo, pessoa, casa, paisagem e umas coisas que inventa da cabeça dele. É incrível! Um dia eu estava vendo um filme junto com ele e quando terminou o filme, ele me entregou um papel que tinha um desenho meu, como se eu estivesse dentro do filme. Acabou que é bom. É bom, viu? Se não bastasse isso tudo, ele resolveu ensinar as crianças do bairro a desenhar também. Mas as ideias dele não sossegam não. Teve uma época que ele incutiu que queria fazer filme, mas filme mesmo, longa-metragem. Mesmo sem recurso, ele arrumou uma câmera, juntou o povo do bairro e saía na rua com as crianças para rodar os filmes. Quando precisava de um figurante, pegava o primeiro que estivesse passando na rua e pedia para ele encenar de improviso a cena que ia gravar. Mais incrível era que quando precisava usar algum efeito especial, tipo Hollywood, o IBR simplesmente pegava lápis e papel e desenhava o efeito ao personagem que precisava. É o caso do filme que vou contar aqui para vocês, A Anaconda de Jurubatiba. Onde que ele ia arrumar uma anaconda para filmar? Só na cabeça dele mesmo. Ah, e no talento de desenhista. Então, a história do filme era assim. Uma vez, lá no Lagomar, descobriram uma cobra gigante que morava no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Muitos achavam que era lenda, outros nem passavam perto com medo. O prefeito da cidade na época, que era um sujeito muito ruim, só pensava em dinheiro, resolveu fazer turismo trazendo gente de fora para tentar ver a tal da cobra. Mas aí é que deu ruim mesmo. A cobra começou a sair do seu habitat, que era Jurubatiba, e ia atacar as pessoas do bairro. Ela comeu foi muita gente. Só que o prefeito não queria destruir a cobra, né? Ele escondeu esse segredo do mundo todo porque queria fazer um turismo mundial em Macaé e ficar milionário. Pois sabe o que ele fez? Cercou a reserva de Jurubatiba
com um muro de 80 metros de altura. Agora, a cobra só era vista por pessoa que tinha muito dinheiro. Vinha americano, árabe e bilionário do mundo todo. Agora, para ver a cobra, era preciso fazer um passeio de helicóptero que voava baixinho pela reserva. Mas a cobra era danada, viu? Depois de um tempo, ela foi ficando arisca, começou a atacar os helicópteros. Derrubou foi um monte. Foi um escândalo mundial. O último helicóptero que a Anaconda derrubou quebrou o muro de proteção de Urubatiba. Ela fugiu para o mar e atacou uma plataforma de petróleo, que era a maior riqueza da cidade. Só então, depois de tanta morte, o prefeito chegou à conclusão que teria que matar a cobra. Trouxe dos Estados Unidos uma equipe de missão especial, dessas que matam coisa perigosa, sabe? Foram dias de tentativas, até que fizeram o ataque com muita bomba e acabaram explodindo a plataforma de petróleo todinha. Mas a cobra conseguiu fugir intacta. O prefeito foi preso, mas logo conseguiu sair também. Diz que até hoje tem trabalhador de plataforma de petróleo que jura que viu a Anaconda passando por perto. Só sei que eu é que não quero saber se é verdade, viu? Inspirado na vida de Ilsemar Rodrigues e BR e no filme A Anaconda de Jurubatiba, 2005, Macaé, Rio de Janeiro. Descrição: A Anaconda de Jurubatiba. A história A Anaconda de Jurubatiba ocupa as páginas 5 e 6. A parte do texto que conta a história do filme tem as letras em um tom mais escuro de vermelho. As ilustrações, feitas à mão, estão no canto inferior esquerdo e superior direito. No canto inferior esquerdo, em preto e branco, um homem está sentado de lado, olhando por uma luneta. Ele tem pele branca e usa uma bandana preta na cabeça. Usa um casaco de mangas longas, bermuda até os joelhos e tênis. Está sentado em uma cadeira dobrável com estrutura em X, encosto e assento de tecido preto. A luneta é preta e está apoiada em uma haste que ele segura com a mão direita. No canto superior direito está a anaconda, também em preto e branco. Ela aparece parcialmente, repousada sobre uma vegetação rala. A cabeça triangular está próxima da metade da página. Olha para a esquerda e está com a língua comprida e estreita para fora. O corpo sinuoso é comprido, cilíndrico e tem manchas de formatos variados. Fim da descrição. As farinheiras de Quissamã. A vida das mulheres no campo em Quissamã merece um pouco mais de atenção. São muitas histórias de mulher que se desdobram durante o dia, que se multiplicam para manter a roça e a família. São mulheres que estão sempre ali cuidando da sua família, dos filhos, se preocupando com o trabalho doméstico, ao mesmo tempo cuidando da criação de galinhas, de porco e ainda todo o trabalho da farinha. As farinheiras são mulheres que trabalham muito, desde o raiar do dia até anoitecer. Hoje, vou falar para vocês uma história da Dona Aide, uma farinheira que minha amiga Marta me apresentou. O marido de Dona Aide cuidava do roçado, mas o processo da farinha ficava com ela e os filhos. O povo que trabalhava, viu? Ele ia para a usina de cana de açúcar,
Chegava de madrugada e ainda ia cuidar da roça. Ela falava que às vezes ele não dormia nem 2 horas e já tinha que voltar para a usina. Dona Aide com os filhos arrancava a mandioca, raspava e depois dela secar tinha que coar para logo em seguida ir para o forno. Ela aprendeu a fazer farinha em 1958, quando ficava olhando e ajudando a sogra, que era que sabia fazer farinha nessa época. Na casa de farinha São Gabriel, construída pelo senhor Antônio Barbudo, Dona Aide faz a parte que mais gosta, torrar a farinha e fazer os beiju. Dona Aide me contou que antigamente, quando ela ia fazer farinha, não gostava de fazer de noite, porque vinham os bichos do folclore brasileiro tudo querendo comer a crueira que sobrava no forno, depois de fazer a farinha. Era boitatá, mula sem cabeça e até lobisomem. Ela não fazia farinha de noite de jeito nenhum. Mas teve um dia que um lobisomem foi ficando abusado demais. Ela acabava de sair da casa de farinha e já ouviu o lobisomem rompendo e entrando para comer a crueira. Pois o marido dela resolveu fazer um plano para dar uma lição nesse cachorro. Falou para Dona Aide deixar a crueira no forno, pegou um pedaço de pau e ficou de tocado lá de fora. Aí falou que quando o bicho entrasse, ela fosse atrás da casa e batesse bem forte na janela. Não passou nem 5 minutos e o lobisomem entrou com tudo na casa. Dona Aide, já preparada, sentiu o tapa na janela. O lobisomem quase morreu de susto. Saiu derrapando, correndo da casa. Na hora que ele passou pela porta, o marido dela deu-lhe uma cacetada na cabeça e o lobisomem viu até estrela. Saiu gritando igual cachorro. No outro dia, domingo de manhã, eles foram na igreja como de costume. Quando olharam para a primeira fileira dos bancos, estava o vizinho dele com a cabeça enfaixada. Sim, senhor, o vizinho deles que era o lobisomem, vê se pode. Sei que ele ficou de cara ruim para os dois e nunca mais nem falou com eles. Agora, vocês me dão licença, porque eu encomendei uma farinha ali para Dona Aide e vou lá pegar antes que fique à noite. E eu acabo topando com lobisomem, um boitatá ou uma mula sem cabeça. Inspirado nas histórias das farinheiras de Quissamã, contadas por Dona Aide de Souza Pereira e por Marta Medeiros, em dezembro de 2022, Quissamã, Rio de Janeiro. Descrição: As farinheiras de Quissamã. A história As Farinheiras de Quissamã está nas páginas 7 e 8. A ilustração ocupa quase toda a metade inferior da página esquerda. Na ilustração feita à mão, uma mulher trabalha à beira de um forno de farinha de mandioca e personagens lendários estão ao redor dela. O desenho da mulher é em preto e branco. Ela tem pele clara, usa um lenço amarrado na cabeça e uma regata. Ela mexe a farinha no forno, que é um enorme tacho. Ao redor dela, os personagens são coloridos e a observam. Atrás dela e à esquerda há um lobisomem, um animal marrom com corpo humano e cabeça de cachorro. À direita dela, o boitatá, uma cobra verde com barriga amarelada que expele fogo na cabeça, está com a língua de fora. Na frente da mulher há uma mula sem cabeça, um corpo de cavalo com fogo no lugar da cabeça. Fim da descrição. João Francisco, o senador. Vou contar agora para vocês a história de uma pessoa muito importante aqui para nossa região. Um desbravador, um visionário que muitas vezes foi chamado de louco.
João Francisco, também conhecido como senador, morreu em 2011, e perto de completar 85 anos. Ele foi vereador por 4 mandatos, na época que Quissamã ainda era distrito de Macaé. Eu sei disso porque fui lá na casa dele falar com a esposa, a Isabel. A gente sentou na varanda da casa dela, na praia de João Francisco, tomei suco de acerola e fiquei a tarde todinha ouvindo as histórias desse homem, que de louco tinha era nada. João Francisco era filho de Maria da Penha de Paulo. Isabel me disse que ele falava que desde quando estava na barriga da mãe, ele já frequentava a praia. Seu amor pela praia durou a vida toda. Depois, quando ele já era garoto, sempre ia para a praia acompanhado por alguns empregados da fazenda, onde seus pais trabalhavam. Mas tinha que sair de madrugada, porque de dia só era tão quente, mas tão quente, que não dava para andar nas areias da restinga. Sem falar nas cobras, né? As cobras venenosas que tinha por lá. Dava trabalho chegar na praia. Já adulto, João Francisco resolveu comprar um terreno no balneário da sua amada praia. Lá ele começou a construir uma casa. Mas aí é que o povo começou a chamar ele de louco mesmo. Construiu uma casa num lugar deserto, onde ninguém mais morava. Mas ele fez uma casa de madeira, que era muito superior às casas da época. O povo dizia até que ele estava construindo um palacete. E ele sempre falava: casas melhores ainda estão por vir. O acesso à praia era muito difícil. Sabe o que ele resolveu fazer então? Convocou alguns amigos e abriu uma estrada com as próprias mãos. Vendeu boi, carro de boi, cavalo e ainda saiu arrecadando dinheiro com o povo para ajudar nos custeios do seu projeto visionário. Depois da estrada pronta, o lugar valorizou. E ele, com aquele terreno enorme, poderia ficar muito rico. Mas o senador fez o que ninguém esperava. Dividiu os lotes e saiu dando para os seus amigos compadres que quisessem morar ali. Será que agora ele estava louco? Nada! O sonho dele era ver aquele lugar cheinho de gente. E foi isso que aconteceu. Hoje, a praia de João Francisco atrai milhares de visitantes no verão e virou um dos principais balneários de Quissamã. Dona Isabel me contou muita história sobre o senador, de como ele ajudava as pessoas, como ele gostava de ficar cantando pela casa, mas também contou umas histórias sobrenaturais. Disse que uma vez que ele chegou em casa cansado e foi deitar. Quando apagou o lampião, ele olha lá na porta e lá estava o Luiz Barrelão, um amigo dele que tinha morrido há pouco tempo. Ele olhou, ligou o lampião e ele sumiu. Quando apagava, lá estava o Luiz Barrelão outra vez. Mas foi 2 noites seguidas sem dormir, vendo um amigo parado na porta. No segundo dia, quando amanheceu, ele pensou que não ia mais conseguir dormir. Aí ele começou a matutar e achar que não tinham feito uma missa para o Luiz Barrelão após sua morte. Resolveu então ir lá no centro de Quissamã, falar com o padre, perguntar se tinha tido a missa para ele, porque ele achava que o Barrelão estava querendo dizer isso. Pegou o cavalo, foi falar com o Frei João Batista. O padre falou: mas como que eu vou fazer a missa? Tem que falar com a família dele. E o João: não, pode rezar a missa nem que seja só comigo. Então o Frei rezou a missa só com ele e nunca mais Luiz Barrelão apareceu.
Ela conta também que o senador sempre falava que um dia ele acordou e tinha uma cobra jararaca do lado dele, mas que ela não fez nada. Ela não sabia se era verdade ou não. Porém, depois que ele já tinha morrido, quando foi reformar a casa, os pedreiros arrastou o fogão e tinha uma jararaca criada no forno dele. Vê se pode uma coisa dessa. A história de João Francisco é cheia de aventura desbravadora. Tem caos de jararaca, lobisomem e assombração. Uma pessoa à frente do tempo dela, que nos deixa o que tinha de mais valioso, seu maior amor, a sua maior luta, a praia de João Francisco. João viveu como um rio e sempre quis chegar no mar. Inspirada nos causos contados por Isabel Maria, em janeiro de 2023, Quissamã, Rio de Janeiro. Descrição: João Francisco, o senador. João Francisco, o senador, ocupa as páginas 9 e 10. A ilustração está no canto inferior da página direita. Na ilustração feita à mão, um senhor conversa com um fantasma. Sentados num banco de madeira na rua, o senhor e o fantasma estão lado a lado. O senhor é negro de pele bem escura. Tem poucos cabelos grisalhos e testa grande. Os olhos são pretos, o nariz é largo e usa bigode ralo. Ele está de casaco e camisa polo azuis, calça jeans e sapato marrom. O fantasma é de lençol branco, com olhos pretos. O senhor aponta para a direita com o indicador direito e num balão de fala o fantasma diz: "Entendi." Atrás deles, em uma parede de tijolos à vista, há uma janela e uma placa: Praia de João Francisco e uma seta para a direita. Fim da descrição. Descrição da contracapa. Sobre fundo de céu em tons de azul e branco, no alto da contracapa está a ficha técnica. Concepção: Antony Brito e Aline Barbosa. Pesquisa e textos: Alice Tavares e Antony Brito. Ilustrações: Esther Diniz. Audiodescrição: Débora de Aranha Haupt e Lucas Borba. Abaixo, a frase: Este projeto conta com recursos de acessibilidade, com audiodescrição e libras. O audiolivro e o espetáculo estão disponíveis através do QR Code ao lado. Na parte inferior da página, o fundo é um gramado verde claro, onde estão os logos do apoio CIEMH2 Núcleo Cultural, da produção Cambito Produções Culturais, da realização Xirulico e do patrocínio Governo do Rio de Janeiro e Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa. Fim da descrição. Créditos do audiolivro. Roteiro de audiodescrição: Débora Haupt. Consultoria especializada: Lucas Borba. Narração das histórias: Vanessa Delfino. Narração da audiodescrição: Lucas Borba. Produção e mixagem: Lucas Borba.